Senta aqui que hoje eu vou te explicar um a um todos os documentos necessários para o seu PVT na França. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Ju, eu vivi o PVT na França entre 2022 e 2023 e hoje eu ajudo outros brasileiros a também realizarem esse sonho. E se você já decidiu que vai tirar o PVT, mas ainda está perdido nos documentos necessários, está com muita informação na cabeça, esse vídeo é para você. Hoje eu vou passar um por um dos documentos da lista, explicando o que é, como que você deve fazer. Porque uma coisa é ter a lista, outra é entender um por um o que o consulado aceita, o que não aceita, o formato de cada um desses documentos. E, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, porque a gente traz conteúdo toda semana sobre o PVT e como te ajudar a se preparar para esse grande passo. Então, galera, vamos começar falando sobre o que é esse tal de dossiê, né? Que raios é um dossiê? O dossiê, ele nada mais é do que uma junção dos documentos que você tem que entregar no dia do seu rendezvous, que é o dia que você vai até o consulado entregar os documentos. Só por te explicar o que é o dossiê, o que é o rendezvous, eu já mereço um joinha nesse vídeo. E assim, se um documento ele tiver errado ou incompleto, isso pode comprometer o seu pedido inteiro. Então não é só ter os documentos, é ter os documentos certos. Agora, já anota aí papel e caneta que eu vou te falar os documentos um por um. Começando com o famoso, o temido formulário de solicitação no France Visa. Esse nada mais é do que o formulário oficial que você preenche dentro desse site que se chama France Visa. Ele tem que estar impresso, assinado e datado à mão. E um dos erros mais comuns aqui é selecionar o tipo de visto errado, porque não é assim tão óbvio ali na hora de selecionar, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal. E esse formulário, ele é um formulário extenso, que você tem que colocar dados sobre você, dados sobre a sua viagem, e para quem é da mentoria, tem uma aula ali dentro, só mostrando passo a passo como fazer o preenchimento certinho do visto, onde você vai colocar suas informações, as informações da sua viagem, o tipo de visto, porque a gente sabe que aí a galera tem muita dúvida. Documento número 2. Passaporte válido. Mas, Ju, ainda não tenho passaporte. Você não quer ir para a França, minha filha? Então vai ter que conseguir o passaporte, vai ter que aí, ó, já agilizar junto à Polícia Federal para emitir o seu passaporte, porque sem passaporte não vai para a França. E para quem já tem, ele tem que ter pelo menos 6 meses a um ano de vigência a partir do fim da sua estadia na França. Ou seja, o meu visto ele acaba em outubro de 2027. O meu passaporte tem que ter pelo menos mais 6 meses válidos, então ele só pode estar acabando lá em abril de 28. Documento 3, foto. Os consulados pedem foto para você que tem diferentes tamanhos, pode ser 3x5 ou 3,5x4,5. Brasília e São Paulo seguem o mesmo tamanho, Rio e Recife outro tamanho. Não sei porque raios da água eles não unificaram, resolveram todo mundo pedir o mesmo tamanho de foto. Mas então você vai ter que ver certinho aí qual que é o tamanho de foto que o seu consulado tá pedindo. Documento 3, RG, carteira de identidade, vai ter que levar também. Documento número 4, comprovante de residência. Gente, aí tem várias coisas que você pode poder usar como comprovante de residência, tá bom? Pode ser conta de luz, conta de gás, conta de água, conta de banco físico, a sua matrícula numa universidade, por exemplo, internet, contrato de aluguel no seu nome. Ju, eu não tenho nada do meu nome, eu moro com os meus pais, eu moro com meu primo, eu moro com a minha tia, eu moro com os meus avós. Não interessa. Alguma coisa vai ter que estar no seu nome. E evite banco digital, que os consulados não gostam muito, tá? De conta de banco digital. Então, assim, se não tem nada no seu nome, meu filho, dá um jeito. Você não quer tirar o PVT? Então vai ter que colocar aí alguma conta no seu nome para poder comprovar a residência. Número 5, comprovante financeiro. O consulado pede que você tenha uma reserva de no mínimo 2.500 euros na sua conta. Esse valor não precisa estar em real, nem em euro, nem em dólar, pode ser na moeda que for. O valor mínimo exigido pelo consulado é 2.500 euros, mas assim, gente, se der para levar um pouquinho mais, leva um pouquinho mais, porque essa reserva também é a sua segurança lá na França. Documento número 6, seguro viagem. E esse seguro precisa ter uma cobertura mínima de 30 mil euros. E tem que ser válido em todo o território Schengen, além de cobrir o período completo do visto, que são 12 meses. E nem todo seguro é aceito pelos consulados. Dentro da nossa mentoria, a gente indica um que é muito bom, que ele é aceito lá na França caso ocorra alguma coisa, caso você precise utilizar. Ele é aceito pelos consulados e ele é barato. Às vezes só o que você vai economizar nesse seguro viagem já paga a mentoria, porque tem gente aí vendo seguro por 5, 6 mil reais e você não precisa pagar tudo isso para ter um bom seguro que é aceito lá na França. Número 7, atestado médico. Gente, esse documento é bem tranquilinho. Você vai pedir para um médico, ele pode ser digital, ele pode ser feito à mão, ele vai estar aí atestando a sua boa saúde. E o documento número 8 também é outro bem tranquilo de se obter, é a certidão de antecedentes criminais falando que nada consta. E ela é emitida pela própria Polícia Federal, você consegue esse documento online também. Número 9, vamos para os documentos que são um pouquinho mais difíceis, como é o caso da carta de motivação,
Tem vídeo aqui no canal falando como fazer essa carta. Ela é em francês, é uma página, é digitado, não precisa que ninguém aqui escrevendo carta à mão. E ela não é o mesmo que um currículo, tá, gente? O que você coloca na carta é diferente do que você coloca no currículo. Por isso que eu indico que você vá aqui ver o vídeo que eu já fiz falando sobre a carta. Documento número 10, currículo. Esse currículo também deve ser feito em francês, ele é diferente da carta de motivação, ele também tem somente uma página. E às vezes ele é até mais simples do que o currículo brasileiro, porque a ideia é que ele seja bem objetivo mesmo. Documento número 11, comprovante de acomodação para os primeiros dias. O consulado, ele quer saber onde é que você vai ficar nos seus primeiros 15 ou 30 dias no país. Isso depende do consulado, tá? Alguns pedem 15, outros 30 dias, mas graças a Deus ninguém mais está pedindo 90, porque antes eles pediam para comprovar onde você ia ficar nos primeiros 90 dias. Isso, e esse comprovante, ele pode ser uma reserva do Booking, do Airbnb, de hotel, pode até ser uma carta convite de algum amigo ou de alguém que mora lá na França. E não precisa ser para todo o período, tá? Então é somente para esses dias iniciais. E número 12, dinheiro para passagem. Então eles pedem para que você comprove que você tem dinheiro aí para passagem de volta. Caso você ainda não tenha passagem de ida, é bom ter o valor suficiente para ambas as passagens. Você não precisa ir para o consulado já com a passagem de ida. Imagina que você não vê todos os nossos vídeos do YouTube, que você não entra na mentoria do PVT Descomplicado e tem o seu visto negado. Daí essa passagem que você comprou fica como? Então é por isso que os consulados, eles normalmente pedem que você não tenha a passagem ainda, mas sim que você comprove que tenha renda para de ida e para de volta. Ju, mas eu já quero aproveitar e comprar agora. Então compra pelo menos uma flexível, que se precisar mudar a data ou cancelar, você consegue. Essa é a minha dica. E por último, você vai levar todos esses documentos organizados em duas pastas, um com os originais, uma com as cópias, porque você quer facilitar a vida de quem está ali do outro lado do balcão te ajudando. E se você quer ajuda para montar o seu dossiê sem erro, no PVT Descomplicado a gente tem um módulo com 9 aulas totalmente dedicadas a essa parte burocrática do visto. Tem aula sobre cada documento dessa lista, tem exemplos práticos também. E se você quiser ajuda somente na parte burocrática mesmo, a gente tem ainda o guia burocrático do PVT Descomplicado. Então, diferente da mentoria, a gente vai falar somente sobre essa parte da obtenção do visto, enquanto na mentoria já vai ter aula sobre vida na França, sobre como conseguir emprego, algo bem mais completo. Mas se a sua preocupação é somente obter o visto e fazer a parte burocrática direitinho, a gente tem esse guia que é a nossa versão Pocket. Você vai encontrar o link dos dois aqui na descrição do vídeo e já escreve aqui nos comentários qual dos documentos está mais te preocupando, tirando o seu sono, que eu vou tentar te ajudar. E a gente se vê na semana que vem no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!